quero convidar você aí na sua casa, que tem a sua Bíblia, a abrir comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é um domingo de Páscoa diferente, todos nós sabemos. Durante muitos anos, durante décadas e séculos, a igreja celebrou junta, unida, dentro dos seus templos, celebrando a ressurreição de Cristo. Mas quando nós nos reportamos à igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que naquele momento, muitas vezes, a igreja perseguida precisava se encontrar em porões, em lugares distantes, em pequenas aldeias, em lugares em que muitos não conseguiam enxergar ou ver naquele momento a igreja se reunir por causa das perseguições. Mas nós também nos reportamos à primeira ceia, a primeira Páscoa celebrada lá no Egito, enquanto que os filhos de Israel imolaram o cordeiro e dentro das suas casas puderam esperar na misericórdia do Senhor. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de dificuldades, e em toda a história da humanidade, a igreja sempre viveu dias de complexidade, de perseguição, de lutas. Mas o Espírito Santo é aquele que toca no teu coração, é aquele que te inspira, é aquele que te capacita a viver, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades. Porque o nosso próprio Senhor Jesus, como diz esse texto, como fala esta verdade, como o apóstolo Paulo fala nesta palavra, Jesus Cristo, ele destituiu-se da sua glória, se fez homem, se submeteu a todos os intempéries desta vida, humilhou-se a si mesmo e se entregou à morte por mim e por você. Este domingo representa a ressurreição. Mas a ressurreição, ela nos inspira e nos remonta um período e uma trajetória de dor e sofrimento. Existem muitas pessoas que querem alcançar os milagres da parte de Deus, que querem obter as suas bênçãos, que querem viver o melhor que a Bíblia tem, e a Bíblia tem o melhor para nós. Mas muitas vezes não entendem que uma trajetória de ressurreição, uma trajetória de glória, uma trajetória de vitória também envolve os momentos de adversidade. Muitas pessoas só se lembram do Cristo ressurreto, mas não se lembram do sacrifício que Ele fez por nós. Se nós estamos aqui
diante da palavra, se nós estamos aqui neste momento celebrando a vida, celebrando a oportunidade de vivermos tempos melhores, se nós hoje temos a esperança de um novo tempo que raiará na vida de todo este mundo, da vida da igreja, na vida das famílias, esta esperança está firmada naquele que padeceu um alto preço por mim e por você, suportou a cruz, suportou os açoites, suportou a morte, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. É interessante como o apóstolo Paulo fala sobre esse texto. E a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses tem um sentido muito importante teológico. O sentido desta carta aos Filipenses tem um propósito, é fazer com que os crentes daquela igreja pudesse ter a alegria de viver por Cristo. Imagina a alegria de viver por Cristo. A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses fala sobre isso. O viver em Cristo que traz alegria. Mas não nos parece contraditório, queridos, porque o apóstolo Paulo, ele neste momento em que escreve à igreja, ele está aprisionado, ele está em prisões. Ele deveria estar prostrado diante de uma situação de caos na sua vida, mas aprisionado, ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos assim: queridos, o viver em Cristo deve nos trazer a alegria e celebrar a Páscoa. A Páscoa significa passagem, ou seja, a dor e o sofrimento, ele tem um tempo, um início, um meio e o fim. Um dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever aos irmãos da igreja de Filipenses e também a mim e a você, foi de encorajar esses irmãos ou os irmãos desta igreja, assim também como ele está nos encorajando pelo Espírito, a buscarmos mais a Deus. Os ensinos de Paulo nessa epístola exortam os irmãos da igreja de Filipos a conhecer melhor a Deus, a buscar com toda a sua força a conservação da unidade, da humildade, da comunhão e da paz. Imagina, querido, uma igreja perseguida, viver em unidade, humildade, comunhão e paz. Imagina, queridos, o apóstolo Paulo aprisionado em Roma, falando para os irmãos daquela igreja: Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria, nele o nosso viver é um viver de esperança. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas aos seus sentimentos de perda, estão aprisionadas às circunstâncias e às más notícias que têm sido levantado neste mundo. Mas o apóstolo Paulo, aprisionado, ele diz: alegre-se e viva uma vida de alegria em Cristo. Porque a nossa alegria, ela não está fundamentada em circunstâncias. A nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa comunhão, a nossa unidade, ela não está fundamentada em notícias externas, mas ela é impressa pelo Espírito no coração daqueles que creem e esperam na misericórdia do Senhor. A Páscoa tem a ver com a libertação, não só uma libertação física, mas principalmente uma libertação espiritual, porque existem muitos que hoje estão livres, muitos hoje podem ir aonde desejarem, mas os seus corações estão aprisionados porque não creem, porque não esperam no Senhor. O Senhor Jesus Cristo,
ele trouxe para nós uma grande lição e uma grande oportunidade de nós olharmos esse momento como um momento de nós buscarmos a Deus. A Páscoa, queridos, Páscoa tem a ver com sacrifício. E o primeiro sacrifício foi do nosso Senhor Jesus. Quando no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. A nossa vida está nele. Se estamos passando por esse momento, é porque ele permitiu, é porque ele quer nos ensinar algo, é porque ele quer falar ao teu coração de uma maneira muito especial. Se ele, dentro da sua soberania, permitiu que as portas do templo se fechassem, foi para que você também pudesse dar mais atenção à sua família. Hoje nós estamos vivendo um tempo de desaceleração obrigatória. E quando nós temos mais tempo dentro da nossa casa, nós temos mais oportunidades para orar, para buscar a Deus, para falar do amor dele que inunda os nossos corações. O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista falou isso em João 1:29, mostrando Cristo aos seus discípulos. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, queridos, representa uma novidade de vida para nós. A Páscoa, queridos, não é só um símbolo que é comemorado anualmente. A Páscoa para nós, ela é viva a cada dia, porque a cada dia o Cristo se revela àqueles que creem e esperam na sua misericórdia, aquele que tem autoridade e poder para perdoar os nossos pecados, aquele que tem autoridade e poder para em uma só palavra resolver todos os problemas da humanidade, para repreender esta pestilência, para nos gerar a fé, para suportarmos os momentos de tribulação. Existem muitas pessoas querendo alcançar glória, mas a glória, ela perpassa por um caminho de sacrifícios. E o Senhor Jesus, ele se apresentou voluntariamente para morrer em nosso lugar, para tirar o pecado que aflige a nossa alma, para tirar a tormenta da tua alma, para fazer com que você possa enxergar um novo tempo de esperança e de fé. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos obter a salvação. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para que o seu sangue derramado perdoasse os nossos pecados. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos oportunidades de alcançar a vida eterna. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para oferecer uma liberdade plena e poderosa em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, para que as dores deste século não sejam capazes de tirar a nossa paz. Nós precisamos, queridos, ter em nós o príncipe da paz. A paz que o Senhor tem para nos dar, ela não está encerrada em um lugar, ela está amplamente sendo anunciada. A vida e a liberdade não têm limites geográficos, não pode ser paralisada pelo inferno. As boas novas da salvação, ela está sendo apregoada para que você, querido, aí na sua casa possa alcançar a fé,
alcançar a certeza de que Ele está aí com você. Não importa se nós estamos distantes, ou se nós estamos nos comunicando através de equipamentos, de uma mídia. Não importa se a nossa imagem, a imagem deste culto, esteja chegando até você através de uma transmissão, não importa, porque o que importa é que Cristo está aí com você na tua casa, arrancando a tua dor, fazendo que você tenha vida, porque a morte Ele já venceu, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, queridos. A tua esperança, ela vai fazer com que o teu coração olhe para o alto, para que a tua mente espere no Altíssimo, porque Ele é o Senhor. O Senhor é conosco, Ele tem estado conosco. Ainda que Paulo estivesse aprisionado em Roma, ele diz para a igreja assim: Jesus é a alegria de um viver permanente. Não importam as perseguições, não importa a dor que você esteja vivendo agora, Ele tem alento para a tua alma. Nós lamentamos e nos entristecemos pelas famílias no mundo inteiro que estão enlutadas por causa de tantas coisas. Hoje só se fala no coronavírus, mas a mortandade tem assolado as multidões de tantas causas, de tantas enfermidades. Mas o Senhor é contigo, Ele é convosco. Eu quero pedir nesse momento para que você se coloque de pé, se você pudesse colocar de pé aí na sua casa. Dar as mãos aos seus familiares, em um ato de comunhão. E assim como o significado de Páscoa é passagem, a dor vai passar, o sofrimento vai passar, as lutas passarão, todas as coisas vão passar, menos a palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo declara: os céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Aquilo que Jesus fez por você, querido, não é algo de passagem. Apesar, querido, que Páscoa significa passagem, significa que o teu sofrimento passa, que a tua dor passa, que a tua enfermidade pode ser curada nesta hora, que esse momento que a humanidade está vivendo vai passar, mas a misericórdia de Cristo, ela se renovará sobre a sua vida e sobre a sua família cada novo amanhecer, porque a cruz está vazia. Ela não foi suficiente para impedir a glória do Cordeiro de Deus, porque Ele sofreu, Ele morreu na cruz do Calvário, mas hoje a cruz é símbolo do Evangelho que traz vida, que traz libertação, que traz salvação. Oh Deus, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício por nós.